As horas finais da vida de Jesus Cristo. A gente conhece a história, mas será que dá para montar uma linha do tempo exata de tudo o que aconteceu? Pois é exatamente isso que a gente vai tentar fazer agora. Usando os relatos bíblicos, vamos mapear quase que hora a hora os momentos mais cruciais da crucificação. Então a grande pergunta é essa, né? Qual foi a hora exata da morte de Jesus na cruz? Pode até parecer uma pergunta simples, mas olha, a resposta está toda escondida nos detalhes dos evangelhos. Então é para lá que a gente vai agora para desvendar esse mistério. Ok, então para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é fundamental. Entender como o tempo era medido naquela época. Porque assim, não era como hoje com um relógio de 24 horas. E essa diferença, acredite, muda tudo para a gente alinhar os fatos. E olha só que legal essa tabela. Ela ajuda a gente a traduzir tudo. Quando a Bíblia fala em hora terceira, hora sexta e hora nona, ela está falando, na verdade, de 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Pronto. Com essa chave em mãos, a linha do tempo começa a se encaixar perfeitamente. E só para a gente cravar o dia no calendário, tudo isso aconteceu numa sexta-feira, mais especificamente no dia 14 de Nissan pelo calendário hebraico. Um dia que hoje a gente conhece como a Sexta-feira da Paixão. Beleza, com o relógio ajustado, vamos para o primeiro marco do dia, a chamada hora terceira, ou seja, 9 da manhã. É aqui que tudo começa. E é exatamente nesse horário, por volta das 9 da manhã, que o evento principal tem início. De acordo com os relatos, foi nesse momento que Jesus foi de fato crucificado. É o ponto de partida de tudo que viria a seguir. E esse momento nos dá um número fundamental para entender toda a cronologia: 6. Foram, no total, cerca de 6 longas horas na cruz. 6 horas desde a crucificação até o suspiro final. Avançando no tempo, a gente chega bem no meio desse período de 6 horas. E é aí, ao meio-dia, a hora sexta, que algo, extraordinário acontece. Algo que os textos descrevem como se a própria natureza estivesse reagindo. E o mais impressionante disso é que não é um relato isolado, sabe? Temos 3 fontes diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles descrevem exatamente o mesmo fenômeno. Essa consistência, claro, dá uma força tremenda para essa parte da história. E o que eles descrevem? Que a partir do meio-dia, uma escuridão total tomou conta de tudo. E não foi algo rápido, não. Essa escuridão durou 3 horas inteiras, até as 3 da tarde. Dá para imaginar o peso desse momento? Isso nos traz ao clímax de toda essa linha do tempo. O momento final. A hora nona, 3 horas da tarde. E é aqui que a gente encontra um consenso impressionante. Tanto os relatos bíblicos quanto a tradição, todos apontam para a hora nona como um momento definitivo. 3 da tarde, em ponto. Essa é a hora, o momento exato, registrado de forma consistente em todos os relatos que chegaram até nós. Foi nesse instante, na hora nona, que as Escrituras dizem que Jesus Cristo expirou. Mas a história daquele dia ainda não acabou. Com a morte confirmada, surge uma corrida contra o tempo para uma outra tarefa, o sepultamento. Os textos são bem claros, o corpo foi retirado da cruz e sepultado às pressas, antes do pôr do sol. E tinha um motivo muito importante para isso, né? Porque com o pôr do sol de sexta, começava o sábado, o dia sagrado de descanso para os judeus, e aí nenhum trabalho desse tipo poderia ser feito. E aqui a gente tem o resumo de tudo de forma bem visual. Olha só, 9 da manhã, a crucificação. Meio-dia, as trevas. 3 da tarde, a morte. E para fechar o dia, o sepultamento antes de o sol se pôr. Uma sequência de eventos bem definida. Então, no fim das contas, a gente está falando de um período de umas 6 horas. Se a gente pensar friamente em termos de tempo, é um evento curto. Mas a grande reflexão que fica é essa. Como é que apenas 6 horas foram capazes de redefinir o curso da história humana para sempre?